Olá, bom dia! Sexta-feira, 18 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje é dia do quadro Agenda do Porto, onde discutimos temas relacionados ao maior porto da América Latina. Recebemos em nosso estúdio o secretário de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos, Eduardo Lopes. E nosso comentarista de todas as sextas, o empresário e consultor portuário, Maxwell Rodrigues. Obrigado pela presença de vocês, secretário. Sempre bom dia, Paula. Bom dia, Maxwell. E a todos que sintonizam aí o bom dia. Eu lembro que a primeira vez que eu entrevistei o Max foi com você. Ah, é? Falamos sobre Porto a primeira vez aqui no programa. Ótimo. Porto é sempre importante, né? E é um prazer estar sempre discutindo esse assunto que é a nossa paixão também. É um assunto, Porto é o nosso maior patrimônio. Então, é sempre relevante que estejamos falando e procurando soluções para o Porto. Aqui a gente dá a devida importância para ele, né, Max? Toda sexta-feira, obrigado por ter vindo mais uma sexta aqui no programa. Obrigado a você, Paula. Bom dia a todos os telespectadores e principalmente ao Eduardo por estar aqui conosco novamente para que debatemos aí juntamente o maior porto da América Latina, que deve ter a importância na qual principalmente esse programa vem dando e deve dar esta atividade tão importante para a nossa cidade. É uma das prioridades. Vamos então às notícias do dia. O juiz Sérgio Moro mencionou a atual situação de crise financeira do estado do Rio de Janeiro para justificar a prisão do ex-governador Sérgio Cabral na chamada Operação Calicut, derivada da Lava Jato. Moro afirmou que seria uma afronta deixar que os investigados continuassem a usar os recursos milionários das supostas propinas pagas pelas empresas Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral recebia valores mensais que variavam entre 200 e 300 mil reais. A investigação aponta que a fraude pode ter gerado prejuízo de aproximadamente 200 milhões de reais aos cofres públicos. Então, eu quero saber dos nossos entrevistados o que vocês acham sobre essas últimas prisões no Rio de Janeiro. Foi de fundamental importância, secretário? Eu acredito que sim, né? Existe uma velha expressão que diz passar, né, o país a limpo. Eu acho que distante de uma caça às bruxas, nós estamos numa caminhada que se iniciou aí já há algum tempo, que eu imagino que ainda vamos ter muitos episódios, talvez episódios mais emocionantes ainda à frente. Eu acho que é absolutamente necessário. Nós temos que interromper esse conceito, essa prática que existiu, das pessoas se beneficiarem, né, das funções que ocupa para obter vantagens, né? O país não resiste a isso, um país sério não pode conviver com isso. O que seria uma impunidade, né? O pessoal se aproveita dessa impunidade para se prevalecer dessas questões. Será que, de acordo com essas prisões todas, Max, a gente já falou isso várias vezes aqui no programa, algumas pessoas que poderiam ser possíveis candidatos estão saindo de cena, o que fica difícil da gente até desenhar ou tentar prever quem seria candidatos, aí, futuros candidatos à presidência. É até engraçado a Paula mencionar isso, porque o próprio Sérgio Cabral, na época da candidatura, onde ele iniciou-se aí como deputado estadual, depois senador, veio ao pleito para governador, foi um candidato muito defensor das não práticas de corrupção, principalmente dentro da esfera pública. E ele se prevaleceu destas condições para que viesse a ocupar o cargo que ele ocupou como governador do estado do Rio de Janeiro. E é bastante engraçado porque esse modelo político é um modelo que foi generalizado em todas as esferas, seja ela municipal, estadual ou até propriamente federal, onde muitos candidatos se prevaleciam dessa condição de combate à corrupção e boa parcela desses candidatos estavam ou estão envolvidos em situações de corrupção, como nós estamos acompanhando aí, principalmente pelas notícias que são pontuadas em relação a esta questão. Então, eu acho que a gente precisa entender, Paulo e Eduardo, como é que o cenário político ele vai se comportar daqui para frente. Até porque vai haver, de certa forma, alguma reação. Nós já percebemos que em Brasília
alguns movimentos estão sendo feitos para que haja uma proteção em relação ao legislativo, diminuindo até certamente a força do judiciário, e eu me preocupo como vai ser esta situação daqui para frente. Como é que o cenário político nacional, o cenário hoje do Brasil, ele vai se comportar não só para as próximas eleições, mas também após toda esta condição de corrupção que nós estamos aí, ou passando o país a limpo dentro dos dias atuais, né, Paulo? O que preocupa é justo no Rio de Janeiro tudo isso acontecendo, esse desvio imenso de dinheiro, justo quando um Estado está pobre, perdeu o dinheiro, quebrado completamente, pedindo ajuda aí ao governo, no próprio período de competições, né, que a gente recebeu competições internacionais, pedindo ajuda ao governo o tempo todo e pediu novamente. Então você vê a crise instalada lá, justamente essas prisões acontecendo justamente no Rio de Janeiro, é bom lembrar, durante muito tempo teve uma arrecadação substancial em decorrência dos royalties de petróleo. Vamos falar disso também. Tá? Coisa que diminuiu bastante, né? Essa crise toda que a Petrobras e o nosso petróleo aqui sofreu. Então, óbvio, né, que deveria ter um plano de ajuste. Não teve, e o Rio de Janeiro é um estado extremamente violento. Então, os gastos com segurança são bastante acentuados e me parece que serviços básicos estão deixando de serem executados por conta dessa crise, o que é realmente preocupante e lamentável em função do que a população acaba ficando carente, né, do serviço que o Estado deve prestar. E sobre essas informações dos royalties, a arrecadação de royalties e participações especiais sobre a produção de petróleo teve queda de 29% no Brasil em 2016, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo. Royalties são os valores em dinheiro pagos pelas empresas do setor à União e aos governos estaduais para terem direito à exploração do petróleo. Esse é o segundo ano seguido de queda, o que afeta diretamente o setor público e contribui para o agravamento da crise fiscal e financeira dos governos. Para se ter uma ideia, no mesmo período de 2015, a arrecadação chegou a 26 bilhões de reais. Neste ano, o valor total está estimado em apenas 19 bilhões, o pior índice desde 2009. Como é que vocês avaliam essa situação? Já entramos nesse assunto. Como é que vocês avaliam essa situação? Para o Rio de Janeiro, é um estado pequeno, né, que recebia valores relevantes do royalties, desesperador. Sim. O governador tem mostrado aí um plano para pelo menos passar, segundo ele, por essa crise, oferecendo como garantia receitas futuras relativas ao petróleo. Mas me parece que nem isso ele está tendo sucesso. Então, a situação do Rio de Janeiro é bastante preocupante. Obviamente, outros estados também têm uma situação também preocupante, menos preocupante até do que o Rio de Janeiro, mas como não tem essa dependência, os fatores são outros. Então, as variáveis e algumas ações, às vezes, acabam sendo mais frutíferas, né? Mas no Rio de Janeiro, enquanto nós tivermos esse cenário de queda do valor do petróleo, enfim, a coisa deve persistir. A principal receita do Rio de Janeiro decorre do petróleo, Sim. É o centro brasileiro aí dos negócios do petróleo. Até estamos tentando trazer um pedaço aqui para a região, né? Temos aí feito alguns progressos, mas é algo que, por conta da situação dos royalties de petróleo, deve se estender enquanto durar essa questão de baixa dos preços. Max, como é que você avalia essa situação dos royalties? Se nós pudéssemos fazer aí um paralelo entre iniciativa pública e privado, é como se a iniciativa privada dependesse única e exclusivamente de um único cliente, né? E nós percebemos aí que não só os estados, mas também, em muitas vezes, os municípios e também a União, elas dependem única e exclusivamente de um único segmento, né? Ela está muito dependente daquele segmento. E situações como essa talvez façam, principalmente a iniciativa pública, repensar as gestões e as iniciativas que são feitas em relação ao processo econômico de consumo e principalmente da relação capital, para que você possa fazer com que a iniciativa pública venha a trabalhar
forçar este tipo de condição para que você dê incentivos a outras condições mercadológicas que hoje nós não temos, ou seja, abrir outras fontes de arrecadação. Nós precisamos profissionalizar a relação de consumo dentro do nosso país. Se nós tivermos aí uma relação capital muito bem estabelecida, com uma economia forte, é evidente que a arrecadação também vai subir. E ela vai subir não exclusivamente a um setor como é hoje o setor do petróleo, por exemplo, né? Nós temos outras matrizes energéticas que vão surgir e estão surgindo hoje e que podem, de alguma forma, comprometer algumas linhas de arrecadação. Então isso força ao governo fazer o papel que ele não vem fazendo ultimamente, que é criar políticas para que incentive, e aí esta é a minha opinião, as empresas de pequeno e médio porte. Serviço hoje é uma grande fonte de arrecadação e que pode contribuir para que estes governos não venham a sofrer situações como vem sofrendo nos dias atuais. Marcos, aliás, 2 comentários. Você falou de novas fontes. No que depender do novo presidente dos Estados Unidos, né, esse cenário vai ficar exatamente como está, né? Porque ele quer dar uma reversão a tudo que está sendo visto e desenvolvido. E falando de petróleo, a gente lembra do principal protagonista brasileiro, que é a Petrobras. A Petrobras continua vendendo os ativos, precisa fazer caixa. Ainda ontem saiu a notícia da venda da Liquigás, né, que é controlada pela Petrobras, para o Grupo Ultra. O mercado se prepara para entrar na distribuição, né? Então é notório que a Petrobras deve diminuir a sua importância, sair aí da distribuição, assim como também preocupa bastante os setores estratégicos aí brasileiros em relação à nossa capacidade de refino. Esse ano nós vamos bater o recorde de importação de combustíveis. Vamos bater o recorde de exportação de etanol, é interessante isso, mas também vamos bater o recorde de importação de combustível. Diversas empresas privadas estão fazendo a importação de combustíveis justamente por essa falta de capacidade nossa de refino. As nossas refinarias estão ficando velhas, obsoletas, estão diminuindo a nossa capacidade de refino. Então, o cenário futuro é bastante preocupante. Nós deveremos, no futuro, pelo menos aí ao longo de muitos anos, depender da importação de combustíveis. Veja só a que ponto nós vamos, para onde nós vamos caminhar a nossa economia, né? Mas, Eduardo, é bastante evidente que sugaram esta atividade por inúmeras fontes. E esta condição de sugar esta atividade, e eu sempre disse isso, né, defendia-se para que não houvesse a privatização de alguns órgãos, para que estes órgãos ou estas empresas e essas entidades continuassem fazendo parte desse sistema de corrupção monstruoso que nós temos dentro do país. E além do sistema de corrupção que nós temos, todos os investimentos que porventura eram realizados não eram investimentos concretos, não eram investimentos que foram ou tivessem sido bem planejados dentro do seu custeio e também em relação à rentabilidade que esses investimentos viessem a ter. Investimentos estratégicos deixaram de ser feitos. Sem dúvida. E ao longo dos próximos anos nós vamos sentir isso. Nós precisamos profissionalizar essas áreas que não foram profissionalizadas e tinham foco relacionado exclusivamente a esta questão da corrupção. Isso é bastante evidente hoje no país e nós precisamos mudar este foco. Eu tenho entendimento que o Brasil é um país bastante rico e nós temos bastante capacidade produtiva. O povo brasileiro é um povo trabalhador e que tem condição para reverter um cenário no qual nós estamos vivenciando hoje, desde que as políticas que venham ser estabelecidas sejam políticas que venham a beneficiar e manter os investimentos que são necessários no país de forma muito responsável. Você sabe, ontem eu comentei com o interlocutor que o Brasil é um país rico, porque para fazerem tudo isso e a gente está resistindo, a gente de fato é um país rico. Já diria minha avó que a situação sempre pode ser pior, né? Mas pior do que essa a gente ainda não tinha visto. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, disse que o governo vai investir 20 bilhões de reais nos portos brasileiros até o final de 2018. Segundo Quintela, a carteira em análise no governo prevê 24 bilhões em 67 terminais privados e
e mais 20 antecipações de contrato com investimentos adicionais de 10 bilhões de reais. No próximo dia 5, o ministro pretende apresentar propostas para acelerar a análise para a autorização de investimentos no setor portuário. O governo já autorizou investimentos de 155 milhões no terminal de celulose da Fíbria e de 206 milhões de reais no terminal de grãos da Cargill, ambos no Porto de Santos, que devem gerar aproximadamente 1.300 empregos diretos. Os dois empreendimentos foram leiloados em dezembro do ano passado. E eu pergunto para os nossos convidados de hoje: vocês acreditam na aceleração do processo de concessões para a iniciativa privada, principalmente em tempos agora como de desemprego crescente e limitação dos gastos, Max? A notícia eu dividiria em duas etapas aí, né? A questão do investimento por parte do governo federal, nós precisamos entender aonde vai esse investimento. Do parte do governo federal é zero. Quem vai fazer o investimento é a iniciativa privada. Sim. E esse investimento, por isso que eu falei dividir em duas partes, porque a segunda parte seria o investimento por parte da iniciativa privada. E aí nós voltamos àquela relação de o investimento estar dentro das ilhas independentes do condomínio e não necessariamente dentro do que os portos brasileiros necessitam, que são os investimentos em infraestrutura. Então, creio eu que é uma notícia bastante evasiva, uma notícia que venha única e exclusivamente para divulgar o governo federal e que não pontua exatamente qual é a participação do governo federal nesse cenário. Me parece que a participação é zero ou nula e está relacionada somente à iniciativa privada, Paulo. Na realidade, o que o governo vai fazer é promover, né? Então, só lembrando, esse é um programa, não é novo, é um programa que em 4 anos nós tivemos 8 ministros, né, que cuidando de portos. Então, já 4 ministros atrás foi lançado esse programa. Esse programa sofreu uma série de problemas, até questionamento do TCU, ficou cerca de um ano e meio esse processo então no TCU, e o que se pretende agora é dar vazão ao que está represado. O governo federal não tem dinheiro, de fato esse dinheiro é todo da iniciativa privada, e com um fator. Antigamente existia aí uma coisa que era clássica, né? Alguém fazia um arrendamento, pegava dinheiro no BNDES e fazia ali os investimentos necessários ali naquele terminal. Notícia é que não vai ter dinheiro do BNDES, os interessados deverão arrumar os seus próprios recursos, entenda-se, buscar dinheiro a um custo bem maior. Dinheiro existe, tem muita gente interessada em fazer investimentos aqui, infraestrutura aqui no Brasil. Então são ações aí represadas que se pretende agora colocar na rua, que é o termo popular que nós usamos. E o que é que tem um pouco diferente em relação ao passado? Esse governo, o governo do presidente Temer, assim que assumiu, estabeleceu um diálogo com os empresários. E aqui nós temos dois fatores principais. Um, a discussão da dragagem. O governo não tem dinheiro para fazer a dragagem, pretende passar para a iniciativa privada a dragagem. Santos lidera esse assunto, foi apresentada uma proposta, então se discute isso, que os próprios terminais façam a dragagem no porto. E a segunda linha de ação diz respeito, então, a algumas mudanças no marco regulatório. Quando se diz aí que no dia 5 o ministro pretende anunciar algumas alterações, é justamente isso, algumas mudanças pedidas pelos empresários em relação aos marcos regulatórios que vão, de alguma forma, dar um ambiente mais animador para possibilitar aí os investimentos. Mas o que os empresários, via de regra, pedem é a famosa segurança jurídica, que enquanto existirem os contratos, que não haja mudança, vamos dizer, abruptas, né, ou radicais das regras, porque isso não existe, isso causa desconfiança. Hoje em dia, para alguém investir em porto, pensa muito, porque é um setor que
altamente competitivo, de competição. Empresário nenhum tem medo, porque é o ambiente do empresário, né? Concorrer comercialmente para empresário não é problema. O grande problema é a questão dos marcos legais. Quando você tem introdução ao longo, aí, enquanto você está fazendo investimento, enquanto esse investimento está sendo recuperado, algumas mudanças que vão acontecendo, então de repente você está indo para a direita, muda, vai para a esquerda, de repente vem para trás, de repente vai para frente. Então isso causa um desarranjo e uma intranquilidade muito grande. Atravessamos aí uma crise econômica, os portos refletem a nossa economia. Nós temos uma diminuição, né, de volumes. Aqui em Santos nós temos andado de lado, basicamente em função do agronegócio. Então, todo mundo está revendo as suas coisas. Então, é muito complicado quando você refaz planos, você ainda ter algumas novas imposições em decorrência das mudanças desse marco legal. Então, esperamos que, de fato, no dia 5, o ministro traga boas notícias para o setor, isso venha alavancar esse plano todo. Além desses novos arrendamentos, também é bom lembrar que nós temos um outro programa, que é a renovação dos arrendamentos. O que é a renovação? O novo marco regulatório, a Lei 12.815, permite que quem tem um arrendamento para vencer daqui 1, 2, 3, 5 anos, possa pedir uma renovação antecipada mediante um compromisso de investimento. Isso é extremamente interessante. Aqui em Santos nós temos já diversas renovações antecipadas concedidas, outras tantas estão em apreciação. Isso acaba trazendo, então, situações digamos, de modernização, de metodologia, enfim, de operações, de procedimentos e ampliações. Então, isso é extremamente importante para que o Porto de Santos e outros portos, claro, mas aqui a gente trata de Santos, para que o Porto de Santos continue sendo o principal porto do Brasil. Nós temos diversos problemas, mas no que depende da iniciativa privada, a iniciativa privada sempre tem respondido aí às expectativas quanto à questão do investimento e as ampliações de capacidade. Max. Eu acho que a receita, na qual há muito tempo já vem sendo estabelecida nesse cenário que nós debatemos da privatização e da concessão portuária, é uma receita que, de certa forma, ela tem algum sucesso e a iniciativa privada vem cumprindo os seus compromissos. Ou seja, o governo dá a condição de concessão vinculada aos investimentos que são necessários para aquela concessão pela iniciativa privada. Os investimentos são feitos, os portos privados acabam sendo bastante eficientes operacionalmente, mas nós ainda voltamos para a relação do custeio, do custo que existe hoje no Porto de Santos. E um dos principais agressores ainda continua sendo a infraestrutura. Quando a gente fala de competitividade neste cenário, é evidente, o Eduardo está coberto de razão que o empresariado não tem esta preocupação, porque faz parte do DNA das empresas a competição. E estão preparados para isso. E o mercado, ele se regula desta forma. Você precisa da competição também para que você não tenha altos custos ou você não tenha abuso em relação ao serviço que é prestado, porque a competitividade, a concorrência, ela é extremamente sadia e ela faz o mercado se regular. O que é importante nós continuarmos discutindo é a questão da infraestrutura em volta dos portos. Isto tem um impacto significativo no custo. O governo federal está querendo abrir novas concessões, mas com a mesma receita. É uma receita que deu certo? Sim, ela deu certo, mas nós temos que melhorar esta receita. E para melhorar esta receita, nós teríamos que, de certa forma, abrir, talvez, concessões de melhoria na infraestrutura portuária, algo que não vem acontecendo. Nós tivemos aí a sinalização de empresas do mercado da China, por exemplo, com bastante interesse no Brasil para fazer investimento em infraestrutura portuária.
portuária. Não só portuária, mas rodoviária, ferroviária, outros cenários. Eu acho que está na hora do governo federal, e eu tinha um entendimento que o Serra faria esse trabalho com bastante supremacia, e eu não vi ainda nenhum movimento dele neste sentido, de atrair as empresas internacionais para fazer os investimentos de infraestrutura que são necessários no Brasil. Maxwell, você disse uma coisa extremamente importante. Então, nesse cenário, que cabe ao poder público? Fazer os investimentos que vão fazer com que esses arrendamentos sejam um sucesso. Então nós temos, por exemplo, uma coisa que nós lidamos bastante no nosso dia a dia, que é o Estatuto das Cidades. Então tem lá uma regrinha que diz o seguinte, que nenhum empreendimento relevante ele deverá ser autorizado sem o correspondente acréscimo de infraestrutura. Então é isso. Então a gente aumenta a capacidade dos portos, se faz esse programa todo de arrendamento, aí você se pergunta, bom, e na outra parte, como nós vamos, então, melhorar a infraestrutura de acesso, enfim, toda a infraestrutura que envolve a exploração dos portos, a logística para que os portos precisam, para as cargas entrarem e sair. Você vê que a discussão nesse sentido é muito pobre. Né? É uma questão importante, a dragagem, se fala então em privatizar a dragagem por incapacidade do governo de fazer os investimentos necessários. Da mesma forma, dentro desse rol de coisas que os empresários estão propondo para o governo, os empresários, veja só a que ponto nós chegamos, os empresários também estão propondo a possibilidade dos próprios operadores que estão instalados nos portos, os próprios terminais, fazerem investimentos em infraestrutura dos portos, de acesso e algumas até nas vias, em energia elétrica, enfim, no que for necessário para que os seus terminais continuem operando sem dificuldade. Mais uma vez, a iniciativa privada fazendo aí, tampando o buraco do que deveria ser, então, provido pelo poder público. Me parece que se nós conseguirmos aí atingir aí criar uma fórmula, talvez seja até uma boa saída, né? Talvez a gente tenha avanços, né, e a gente consiga vencer algumas etapas que parece que são intransponíveis. A gente discute a entrada da cidade, a cidade faz os investimentos, a qualquer momento o governo do estado também deve autorizar a parte que lhe cabe, a União atrasada. E absolutamente necessário, porque é a nova entrada do porto. Então nós estamos com uma solução de 30 anos atrás que já não comporta mais as nossas necessidades. Há, sim, uma necessidade vital de termos um novo acesso do porto, e isso precisa ser resolvido. Se a gente tomar a decisão agora, a gente vai ter isso, solução daqui a 3, 4, 5 anos, quando a gente espera que tenha uma retomada das nossas movimentações, bem a tempo. E se a Paula me permitir, o Eduardo fez duas menções, né? Um dos exemplos, quando a gente fala de infraestrutura, não é somente as infraestruturas que são necessárias ali em relação à parte de acesso ou do viário efetivamente, mas a questão da energia, né, Eduardo? É algo que os terminais privados convivem há muito dia, a instabilidade energética que é provida pela própria Codesp no Porto de Santos, ela é uma energia bastante ruim, que compromete também os altos investimentos que foram feitos no passado em relação aos equipamentos, e esses equipamentos possuem aí um alto valor agregado. E não só o investimento nos equipamentos, os terminais privados também precisam fazer investimentos para proteger estes equipamentos em relação à qualidade da energia que é provida no porto. Então, quando a gente fala de infraestrutura, existem várias áreas que precisam ser abordadas e dar o subsídio necessário a fim de fazer com que o nosso custo operacional final seja mais competitivo. Hoje somos competitivos operacionalmente, mas ainda podemos fazer com que os nossos custos sejam muito mais atrativos. Digo isso por quê? Porque os portos, principalmente na América do Sul, vão sofrer alguns impactos em relação aos grandes cargueiros que vêm futuramente. E este é o momento certo de
de repensar esta condição. Olha, isso que a gente está discutindo, para você, telespectador, entender, essa discussão toda aqui nesses 2 blocos de programa, por enquanto, é só um pouquinho do que a gente ainda precisa discutir. Falamos de infraestrutura, falamos dessa parte de arrendamento e a gente ainda nem entrou na questão da parte de emprego, de atualização, que a gente aborda, traz muito esse tema aqui e a gente quer falar isso no próximo bloco, essa questão da atualização dos profissionais que hoje já trabalham, já atuam no Porto de Santos. Falamos aí da abertura de mais de 1.300 empregos diretos, então a gente vai falar no próximo bloco, já estou até te avisando, secretário, que a gente vai trazer esse assunto aqui. Então, para você ver o que rende, a importância da gente discutir, debater esse tema do maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Falamos sobre investimentos no último bloco, mas eu também quero trazer que parte dos nossos telespectadores também são trabalhadores, são profissionais, muitos desempregados, e acho que também tem essa questão não só do desemprego, mas da atualização de quem está no Porto de Santos, né, secretário? É verdade. Bom, o porto, o complexo portuário, as atividades portuárias, é o maior empregador da região. Acho que não existe uma pessoa aqui, né, que não é portuário, que tem um parente portuário, que tem um vizinho portuário, enfim, o porto é de extrema importância. E sofremos muito, naturalmente, com essas, vamos dizer, não crescimento das atividades, não crescimento dos postos, né? Ao contrário, a gente tem passado por algumas situações que tem reduzido os postos de trabalho. Nós passamos também por algumas questões. As próprias empresas, para reduzirem seus custos, estão mudando algumas modalidades. A gente teve aí, estamos tendo uma situação bastante aguda com os estivadores, vivemos agora com os operários portuários. Mas uma coisa que você diz é verdade. Nós precisamos fazer uma requalificação desses trabalhadores. Nós precisamos qualificar aqueles que vão entrar no mercado, mas também precisamos requalificar e treinar aqueles que já estão no mercado. E nisso nós, o Porto de Santos, nós estamos muito atrasados. Quando nós vemos aí, olhamos para grandes portos e vemos as soluções que são encontradas, né? Sempre se cita aqui o Porto de Roterdã, e o Porto de Roterdã também é um exemplo para isso. Existe lá uma escola que se pode entrar no nível de escola aos 7 anos e sair depois de um certo tempo com uma pós-graduação, com um doutorado, não só em operação portuária, em navegação, em dragagem, enfim, em série de funções que orbitam em torno da atividade portuária. E quando você pensa no maior porto do Brasil, os nossos arranjos nesse sentido são muito pobres. Então, é uma conquista que nós ainda não temos, é algo que a gente vai ter que correr atrás. O nosso problema é o seguinte, é que a gente tem tantas questões para serem discutidas, né? Como, né, essa dragagem, que é um assunto permanente, que nunca se resolve. Mas que voltou. Mas que voltou. A gente vai falar disso já. Exatamente. Falamos tanto do serviço parado, vamos falar também que verdade, voltou. Mas vamos lá. Então a gente fica se ocupando daquelas questões que não saem da pauta ou que aparecem, que essa questão fica sempre relegada aí vamos dizer... Deixada em segundo plano, né? Exatamente. Vamos discutir isso num momento mais oportuno. Tá? Então, a gente precisa de uma grande solução. O Porto de Santos precisa de uma grande solução para a mão de obra. A gente precisa existem alguns programas até que foram instituídos, mas que não estão em andamento. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos nos unir em torno desse objetivo e buscar esse grande centro de excelência para qualificação e treinamento dos nossos trabalhadores. Max, você já está acostumado, habituado a falar isso quase toda sexta, né? Não tenha dúvida, Paula. E se nós aí regredirmos algo em torno de 15 anos atrás, não vou até muito longe, os pilares que se haviam nos portos no Brasil são diferentes dos pilares atuais. Antigamente nós tínhamos aí a mão de obra como um pilar, as questões operacionais como um outro pilar e também a participação da iniciativa pública muito maior do que a iniciativa privada há 15 anos atrás. Hoje os pilares
mudaram um pouco. Os pilares são mão de obra, nós temos aí o advento da tecnologia, a tecnologia chegou com uma força monstruosa e também temos hoje uma participação privada muito maior do que uma participação pública em virtude das concessões. Isto faz com que o cenário se movimente. Só para exemplificar para o pessoal de casa, hoje a tecnologia ela tem uma velocidade tão grande que a atualização se faz necessária na mesma velocidade. Hoje nós começamos a utilizar um aplicativo, daqui a pouco você recebe aí um comunicado no teu celular que ele precisa atualizar, ele vem com um novo recurso, ele vem com novas condições e assim sucessivamente. Há 15 anos atrás não era desta forma, né? A mão de obra que nós tínhamos há 15 anos atrás, se ele iniciava esta atividade, por exemplo, no açúcar, ele continuava e perdurava por esta atividade por muitos anos. E é esta mão de obra que eu digo que iniciou as atividades há 15 anos atrás, que precisa se recolocar no mercado hoje. Ele precisa ter capacitação para que ele possa retornar ao mercado. Por quê? Porque surgiram novas mãos de obras com conhecimento suficiente na questão de tecnologia. Por exemplo, nós falamos hoje de muitos sistemas, questões de banco de dados, são condições que não existiam há 15 anos atrás e que precisam hoje de mão de obra qualificada para atuar nestes segmentos. A gente tem uma palavra muito de moda e a gente percebe que isso vem sendo mencionado inúmeras vezes, que é a questão da integração de informação, né? Integração de informação é conversa entre inúmeros sistemas, que estes sistemas conversam com aplicações de baixa periferia. Nessa cadeia toda, nós necessitamos ter profissionais capacitados para dar continuidade nessas aplicações, para que elas possam trabalhar 24 horas por dia. Então, o foco que nós temos que direcionar em relação à mão de obra está diretamente condicionado a esta questão. E se nós pudermos ter o amadurecimento de criarmos uma instituição na nossa cidade, e eu acho que isso é de suma importância, reivindiquei isso aqui em outras condições, como nós falávamos aí das últimas ressacas, e levamos aí todo o centro de estudo para São Paulo, que no meu entendimento é um grande erro. Esse centro de estudo tem que estar na nossa cidade, tem que se tornar um marco atrativo para que as pessoas que estejam aqui conheçam. Se hoje a pessoa está desempregada, muito dificilmente ela consegue se locomover a São Paulo para poder ter o conhecimento ou também estudar em relação a estas questões. Então nós precisamos concentrar o foco aonde ele é devido e trazer as condições e as necessidades que o Porto de Santos precisa para a nossa cidade e não para outras localidades. Max, e você tem razão em tudo que você fala, e eu queria colocar ainda um dado. O cruel dessa história toda é que as empresas recolhem um percentual das suas folhas de pagamento para o treinamento. E também algumas outras fontes, por exemplo, do adicional frete de renovação da Marinha Mercante, um percentual também é destinado a essa questão da formação e treinamento de profissionais. E existe um fundo, esse fundo hoje tem mais de 1 bilhão. Só que esse dinheiro fica no Caixa Único do Tesouro. Esse dinheiro, ao longo dos anos, não é revertido para esse treinamento. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estancar isto, o dinheiro que é recolhido com esse propósito que seja aplicado e que nós tenhamos em Santos um centro de excelência de treinamento, a exemplo do que nós temos nos principais portos do Brasil. Então, as fontes de recursos existem, só que o dinheiro vai para o Tesouro Nacional e são utilizados como, enfim, para socorrer outras questões que não a aplicação. Então, é um tema que está encaminhado. O que falta é fazer uma finalização. Note você o seguinte, que diversas categorias de trabalhadores tem o seu sistema S, né? Quer dizer, você faz um recolhimento e a contrapartida é que aquele setor ofereça, né, um SESC-Senat, enfim, ofereça como contrapartida aí uns centros de treinamento. Exatamente. Nós não temos o setor portuário. Nós fazemos os recolhimentos, vão para o Caixa Único do Tesouro, mas nós não temos
o setor portuário. Existe uma proposta até da Federação dos Operadores Portuários, e seja essa ou seja outra qualquer, nós precisamos que esses recursos que são recolhidos com essa finalidade sejam de fato revertidos. Isso é uma discussão que nós não temos, é oportuna essa colocação para que a gente crie aqui uma conscientização, que nós tenhamos união em torno desse assunto e que a gente exija a aplicação desse dinheiro para esse fim. E o que falta seria o quê? Trazer esse assunto para a mesa? Trazer para... A gente precisa criar aí uma união e estabelecer um objetivo comum. O que nós temos é o seguinte, é uma desunião muito grande. Cada um vê alguns interesses e a gente acaba só conseguindo coisas muito pequenas e que não tem uma sintonia e que não tem uma linha, uma linha de condução. Tá? Nós não pensamos grande, em outras palavras. Falta a interlocução, né? A gente sempre debate esse ponto e a interlocução deste grupo é algo de suma importância. Hoje nós temos aí a Associação do Container, a Associação do Gás, a Associação do Óleo, associações, mas nós ainda não temos aí uma interlocução que venha a falar do Porto de Santos. Quando a gente fala aí da questão destes fundos que talvez supostamente viessem a ser destinados à capacitação, me preocupa novamente a questão, Edu, da capacidade de gestão do governo. O governo não tem esta capacidade, isso está mais do que comprovado em fazer gestões não só de fundos que vão sendo condicionados à corrupção. A gente percebe que tem inúmeros fundos aí envolvidos nesses processos de corrupção, mas como também o governo acaba deixando de fazer o que é de mais importante para o governo, que é a questão da fiscalização e arrecadação. Eu tenho entendimento que o governo deve se concentrar nisso, ele deve fiscalizar e arrecadar, e dar a César o que é de César, é quem tem competência para fazer. Para que o telespectador entenda, por exemplo, a gente sempre menciona Rotterdam aqui, em virtude da condição comercial que nós temos, que a companhia na qual eu atuo tem. Eu tenho a obrigatoriedade de ir pelo menos uma ou duas vezes a Rotterdam e a gente discute muito estas condições. Rotterdam não inventou a roda. O que Rotterdam fez? Ela dá benefício a empresas internacionais para que atuem na Holanda, desde que essas empresas criem centros de capacitação. O que eu quero dizer com isso? Se nós vamos atrair, por exemplo, uma ZPMC para o Brasil, que são guindastes de alta movimentação, com investimentos vertiginosos, e aí nós estamos falando de milhões e milhões de dólares, não são de reais também, eu posso dar alguns benefícios para esta companhia para que ela crie um centro de capacitação local para aquele porto, para que atue com aqueles equipamentos. O que nós fazemos está totalmente na contramão. Nós contratamos essas tecnologias, nós contratamos esses equipamentos, pegamos os nossos profissionais e mandamos, talvez para a China, mandamos para Rotterdam, não sei se para fazer turismo ou se para fazer capacitação. Mas a interlocução tem de fazer a atrair todos esses players internacionais para o nosso maior polo, que é o Porto de Santos. Exatamente isso, né? Você fala do Porto de Rotterdam. Existe lá no Porto de Rotterdam um prédio de 3 andares, que é essa escola de shipping. E é um ponto turístico, né? É verdade, bastante atrativo. Bem em frente ao porto, e eles chegam ao requinte de ter um navio. Eles têm um navio onde a pessoa que vai trabalhar em navegação é treinado. Então, para você ter ideia, algo que é inimaginável para a gente. Eu preciso falar rapidamente aqui das obras de dragagem, porque se eu deixo esses dois, eles vão embora. Eles vão discutindo assuntos importantes que a gente traz toda sexta-feira para cá, mas uma questão que a gente venha batendo sempre nessa mesma tecla é a questão da dragagem, e as obras de dragagem do Porto de Santos foram retomadas na última semana. O serviço prevê a retirada de até 4.300.000
metros cúbicos de sedimentos do fundo do canal. O contrato de licitação com a empresa no valor de 72 milhões de reais tem duração de 12 meses, tem como objetivo a manutenção do calado do canal de navegação. É fato que é um serviço parado, é um serviço que gera prejuízos, um serviço parado gera prejuízos, e assim que os calados máximos de operação estimados em pouco mais de 13 metros forem restabelecidos, o Porto de Santos volta a operar sem restrições, o que proporciona mais produtividade ao serviço do comércio exterior e da economia do país. Queria saber a opinião de vocês rapidamente, que nós temos agora, com tudo que eu falei, talvez uns 3 minutos. Tá, ok, a questão da dragagem. Então, a gente resolveu temporariamente a solução do canal, mas dragagem também precisa ser feita na bacia de evolução nos berços. O contrato para berço e bacia de evolução, nós temos alguns poucos meses, quer dizer, então a gente sai da agonia do canal, mas a gente entra na agonia dos berços e da bacia de evolução. A solução seria um contrato único de muitos anos, talvez até gerido, então, pela iniciativa privada. Então, só para o pessoal entender, você falou que esse contrato prevê a dragagem de 4 milhões de metros cúbicos. O Porto de Santos precisa dragar 6. Né? Então, a gente precisa sempre estar correndo atrás. E outra coisa, o que a Codesp tem feito com essas contratações é um tapa-buraco, porque a obrigação de contratar a dragagem é do governo federal. Então, o governo federal não consegue contratar, então a Codesp tem feito, às vezes, por delegação do governo federal, e a gente vive assim de soluços, né? Sempre passos pequenos, quando a gente precisa pensar numa solução definitiva, uma solução de longo prazo e buscar o que nós efetivamente precisamos. Além da manutenção, nós temos que pensar também numa ampliação para poder acomodar essas novas gerações de navios que estão vindo por aí. Talvez com a manutenção a gente já ficasse atrasado, agora então com o serviço parado, mais atrasado ainda, né, Max? Eu vi uma matéria recentemente do nosso secretário, do Edu, e o Edu falava sobre cabotagem, né? E aí eu pensei comigo mesmo, falei, bingo, conseguimos aí junto eu ter mais uma voz relacionado a este modal que eu tenho entendimento que é de suma importância. Ele foi importante há alguns anos atrás e vem sendo retomado novamente agora. Mas, Maxwell, que relação a cabotagem tem a ver com a dragagem, por exemplo? Né? Só para que os telespectadores entendam, a Argentina ela tem uma limitação do canal de navegação daquele país e daquele porto que muito dificilmente ela consiga aumentar esta condição. A Argentina não tem portos com águas profundas. Não tem e não vai ter, é muito difícil. E nós precisamos ter o entendimento que aqui no Porto de Santos que necessitamos receber esses navios que cada vez são maiores para que nós possamos também nos tornar, além de o maior porto da América Latina, que nós utilizamos muito dessa nomenclatura, mas também o maior hub da América Latina. O que é um hub? É aquele que vai receber todos esses navios de grande porte e distribuir em navios menores para os outros portos, não só do Brasil, mas também da América do Sul. E a Argentina hoje clama por um grande acordo comercial neste sentido, com uma visão de 10 anos para frente. 30 segundos para terminar o programa, Max, você deixa o meu... A gente sempre encerra o programa falando da dragagem, esse é o problema, a gente tem que abrir o programa falando da dragagem. É um prazer receber vocês aqui, é super importante trazer essas pautas para o programa, não só para o Bom Dia Baixada, mas debater esse assunto aqui na cidade de Santos. Max, obrigado pela sua participação. Secretário, precisa vir mais vezes aqui, tem muita coisa para a gente discutir. Era o que eu ia falar, realmente ficou de fora diversos assuntos, eu estou à disposição, sempre quiserem aí contar com a minha presença, é só me acionar aqui, com prazer vou estar aqui. Tá certo, então, obrigada, Max. Quando eu vier com o Eduardo, programa de 2 horas, por favor. Por favor, pelo menos 2 horas. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Excelente fim de semana para você, te espero segunda às 8 da manhã. Tá lá.